Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmitido para mais 15 emissoras que formam a Rede Brasil, através da TV Educativa do Rio de Janeiro. O convidado dessa noite é o jornalista Armando Nogueira. Você que está em casa nos assistindo pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525, eu repito, 252-6525, que a Bernadette, a Cristina e a Carla estarão anotando as suas perguntas. Para entrevistar Armando Nogueira estão conosco Voile Guimarães, diretor executivo da produtora TV1. Tonico Duarte, repórter de esporte do jornal O Estado de São Paulo. Carlos Eduardo Lins da Silva, diretor de planejamento da Folha de São Paulo. Moacir Japiaçu, diretor de redação da revista L. Zuenir Ventura, repórter especial do Jornal do Brasil. Dante Matiusi, diretor de operações da Rede Record. Vera Golic, editora da revista Nova. Luciano do Vale, superintendente de esportes da Rede Bandeirantes. Armando Nogueira nasceu no Acre, tem 63 anos. Estudou no Rio de Janeiro e se formou em Direito. Jornalista por vocação, começou sua carreira na década de 40 na editoria de esporte do Diário Carioca. Foi cronista da revista Manchete e trabalhou no Jornal do Brasil. Sua estreia na TV aconteceu na antiga TV Rio, nos anos 60. Foi para a TV Globo para dirigir o Jornal Nacional. Em abril passado, após 24 anos na emissora, deixou o cargo de diretor da Central Globo de Jornalismo. Armando Nogueira, além de cronista de jornais e revistas, também é escritor. Quantos livros publicados, Armando? Armando, quantos livros publicados? 5. 5 livros publicados. Também, entre eles, Bola de Cristal, que fala da sua grande paixão, o futebol. Boa noite, Armando. Boa noite. Armando, o poder ou a liberdade? Você se sentia melhor como diretor de jornalismo da Globo ou você se sente mais feliz agora como um freelancer? Bom, é fácil dizer que eu me sinto mais feliz agora depois de ter vivido a experiência também venturosa de fazer telejornalismo. Eu sou oriundo de jornal, mas curti muito a experiência de televisão, trocando a unidade de espaço pela unidade de tempo. E eu quase diria trocando a palavra pela imagem, mas ao longo desse programa eu vou dizer que eu vou esclarecer que realmente um dos pecados que a gente comete no telejornalismo é exatamente supervalorizar a imagem em detrimento da palavra. De forma que o meu compromisso com a felicidade é anterior e posterior à Rede Globo. Eu sempre batalhei para ser um profissional feliz. Voile Guimarães. Armando, falando em liberdade, eu gostaria que você esclarecesse a opinião pública sobre um episódio que marcou muito o telejornalismo da Globo. Sobre as diretas já. Todo mundo se recorda que a Globo entrou tardiamente na cobertura das diretas já. Quem é que censurou a cobertura? Foi o Armando Nogueira? Foi o Dr. Roberto Marinho? Ou foi o Dr. Leitão de Abreu? Curta e grossa. Curta e grossa. Olha, eu poderia ficar defendendo uma tese aqui a respeito de quem é que exerce a pressão, qual é o papel da sociedade, qual é o papel da televisão. Objetivamente, aquele episódio, e é sabido historicamente que a Rede Globo entrou na cobertura das diretas com um atraso de pelo menos 2 semanas, evidentemente que a Rede Globo estava debaixo de uma pressão política do Palácio do Planalto. No meu caso particular, como eu fui citado por você, eu poderia te dizer, invocando teu testemunho, de que não fui eu o censor, aliás, frustrado, porque a Rede Globo acabou transmitindo o comício da Candelária
E aí eu gostaria de convidar vocês a fazer uma reflexão comigo. É que a televisão não é um veículo revolucionário, a televisão não é um veículo de vanguarda. Ela é de vanguarda tecnologicamente falando, mas politicamente, por ser uma entidade de direito público, por estar presa ao Estado, a televisão não tem a desenvoltura do ponto de vista da liberdade que tem o jornal, que é uma entidade de direito privado. Sobretudo em países como o nosso, em que a democracia continua a ser aquela planta tenra do Dr. Otávio Mangabeira. Então, havia uma pressão do Palácio do Planalto para que a Rede Globo ignorasse o comício da Sé. E, olha, no caso do Dr. Roberto Marinho, eu imagino que ele tenha sofrido uma pressão muito maior do que aquela que nós sofremos, porque os telefonemas eram diretos para ele. Eu não sei nem se era do doutor Leitão de Abreu, não sei de quem era, sinceramente, mas era do Palácio do Planalto. Acontece o seguinte, a reflexão que eu quero que vocês façam comigo é que no momento em que o Estado, e era um Estado arbitrário, no momento em que o Estado exercia uma pressão sobre a televisão, a sociedade começou a se mobilizar, ela, a sociedade, a tomar consciência cívica do seu momento. E a sociedade, através de todos os meios que estavam ao seu alcance, ela encostou o governo à parede, encostou a Rede Globo à parede, e nós pudemos transmitir o comício da Candelária na sua integridade. Um espetáculo maravilhoso ao qual a Rede Globo deu uma dimensão maior ainda, considerando a grande audiência da Rede Globo. Houve realmente uma tentativa de impedir que a Rede Globo transmitisse o acontecimento, mas quando a sociedade toma consciência do seu papel, ela consegue se sobrepor ao Estado, e que foi o que aconteceu. E como a televisão é um veículo sempre solidário com o poder dominante, no momento quem dominava a consciência nacional era a sociedade. E eu acho que foi aí um dos raros momentos em que a sociedade brasileira se exprimiu e se exprimiu na sua plenitude. Foi nas diretas. Carlos Eduardo. Armando, continuando aí um pouco a linha do Voile, durante todo esse período do regime militar, uma boa parte dos jornalistas e da sociedade fez uma espécie de condenação às pessoas que trabalhavam na Rede Globo. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi a sua convivência com o patrulhamento ideológico naquele período, como é que você encara hoje o seu papel e o papel dos seus colegas na Rede Globo, e se você agora que está fora da Rede Globo, você tem a intenção de fazer alguma reflexão mais meditada e por escrito a respeito desse período? Eu espero que eu tenha a oportunidade de me manifestar, talvez num livro com um depoimento, e eu acho que é cedo ainda para eu fazer isso, porque a minha saída da Globo foi um tanto traumática, e eu não gostaria que nenhum sentimento, e muito menos um ressentimento, interferisse no meu depoimento. Desculpem a rima, foi involuntária. A minha experiência como jornalista no período autoritário, ela pode ser resumida como uma experiência muito proveitosa do ponto de vista da forma, do aprendizado da forma na televisão, e simplesmente deplorável do ponto de vista do conteúdo, porque havia sempre 2 coronéis lá dentro da Globo, e eu tinha que conviver com eles como a gente convive com certas moléstias, impinge, por exemplo, brotoeja, essas doenças de pele, eu tinha que conviver com isso. Mas o que era que me prendia era exatamente a consciência que eu tinha de que aquilo era mais transitório, mais passageiro do que os militares imaginavam. O meu relacionamento com os militares era sempre por interposta pessoa. Eu nunca tive contato direto, a não ser uma única vez em que eu fui instado a divulgar uma notícia que envolvia um deputado do MDB de Goiás. Era a história de o filho do deputado tinha sido preso em Brasília
com um pacotinho de maconha no porta-luva do carro. Então queriam que eu desse a notícia, mas com a condição de que esclarecesse que o garoto maconheiro era filho de um deputado do MDB de Goiás. E eu achava que isso era irrelevante do ponto de vista da notícia. Eu acho que o interesse do SNI nesse momento era só que se desse isso, para prejudicar o candidato, o político. Na realidade, eu imaginei que o pai do garoto já sofresse com o escândalo, e achei que aquilo não era notícia para dar. E fui muito pressionado e resisti. Até parece que eu estou falando de um momento de bravura, mas não foi não. Eu resisti com a maior naturalidade. E no outro dia fui convidado a conhecer o SNI, a conhecer os chefes do SNI. Vocês me desculpem se eu me alongo um pouco, mas a história tem um desfecho, pelo menos insólito. E eu fui, depois de resistir muito, mas o diretor da rede, que era o Walter Clark, me pediu que fosse, que não era uma intimação, era um convite. Eu acabei indo ao Ministério da Fazenda e lá encontrei uns 5 oficiais que me trataram da maneira mais polida possível, eu até diria que cinicamente polida, e me fizeram uma série de perguntas estapafúrdias. Chegou no final, eles faziam uma pressão muito grande em cima do Evandro Carlos de Andrade, que eles diziam que era um perigoso membro do tripé de comunistas infiltrados na imprensa brasileira. E eu sabia, conhecia as posições políticas do Evandro, e contestei. E a certa altura eu perguntei, o coronel, o senhor acha que o doutor Roberto Marinho ia ter na direção da redação do Globo um comunista? E falou, então, interveio o coronel Gomes Ribeiro, ou Gomes Carneiro, e fez o seguinte comentário: e por que não? Esse Roberto Marinho não é lá muito católico. Achava que o Roberto Marinho também era comunista. E para mim a visita encerrou aí, evidentemente que eu não tinha mais o que fazer naquele encontro. Zenir Ventura. Armando, uma das coisas boas da última Copa, aliás, poucas, foi a sua volta ao campo. Né? Quer dizer, os seus leitores mais antigos puderam matar a saudade daquelas metáforas machadianas tão surpreendentes quanto um drible do Garrincha, né? Ou então aquelas folhas secas, né, que você mandava o adjetivo para aquele lugar certinho, né, onde só cabia ele. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte, para perguntar o seguinte: quando é que você vai voltar, se é que vai voltar, para os braços de Gutenberg, depois dessa experiência com a televisão que privou o jornalismo, se teve outra contribuição, pelo menos privou o jornalismo escrito da excelência do seu texto? Olha, o negócio é o seguinte, é que o futebol brasileiro ele anda tão ruim, e como eu não sou ficcionista, eu não sou escritor, eu sou um jornalista, e eu vivo de fatos. Eu nunca inventei um personagem na minha vida. Meus personagens eram reais, era o Didi, era o Pelé, era o Garrincha, era o Gerson, era o Tostão, era o Jairzinho, o Carlos Alberto. Esses eram meus personagens, que eram nossos personagens, nossos ídolos. E eu acho que nós temos que melhorar muito os personagens para eu voltar, porque senão eu afundo com eles. Mas você já está escrevendo de novo sobre esporte. Pois é, mas aí eu consegui do Juca Kfouri uma abertura, para não ficar falando só sobre futebol. Eu quero ver se sai um pouco para o tênis. Aliás, já, como estou desempregado, já me candidatei ao Luciano do Vale para trabalhar na Bandeirantes comentando tênis. Quem escreveu sobre Didi é duro escrever sobre Dunga, né, Armando? Vera. Era Dunga. Vera. Armando, você falou em felicidade, que você pensava em felicidade antes e depois de Globo também, né? E falando nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Eu soube, assim, por fontes riquíssimas, até presentes aqui hoje, que você foi piloto de avião e que você gostaria de ter seguido essa carreira e só não pôde por um problema físico, inclusive, né? E se você tivesse, assim,
uma lista de coisas para você colocar daqui para frente na tua vida como sonhos para você realizar. Quais seriam os que você teria mais vontade de enumerar de 1 a 3, assim, os teus principais sonhos, mesmo que sejam os mais malucos possíveis? Armando, eu até vou entrar de carona na pergunta dela para te perguntar, esse desastre, você como piloto, sofreu recentemente um desastre com ultraleve, que a imprensa andou noticiando? Eu queria logo dizer que houve uma perversidade de quem disse a ela que eu fui piloto, eu sou piloto. Desculpa, pode ser, foram meus ouvidos que foram errados. Isso é uma maldade. Tá certo. E, evidentemente que eu gostaria de ser um piloto mais completo. Sou piloto de ultraleve. Você até morreu como piloto, né, irmão? Na aviação a sério, eu até já morri, já contei essa história. Mas como piloto de ultraleve, eu também não tenho uma carreira muito brilhante. Não é por isso que disseram que eu fui piloto. Porque eu já tive uma meia dúzia de desditas aéreas. E há pouco tempo eu perguntei a um comandante da Varig, que, aliás, morreu há poucos dias, mas era muito meu amigo, o comandante Lili Pinto, piloto mais antigo da Varig. Eu perguntei, comandante, o que é ser um bom piloto? Ele olhou para mim, fumava cachimbo, olhou para mim e disse, olha, o bom piloto é aquele que consegue ter sempre o mesmo número de pousos e decolagens. Eu digo, eu devo 6 pousos. Eu fiquei devendo 6 pousos. Eu achei a definição dele maravilhosa. E confessei a ele que realmente eu já tinha, em 6 oportunidades, eu tinha frustrado os pousos. Não aprendi, não levei muito a sério um conselho que um amigo me deu quando eu comecei a pilotar ultraleve, que me disse, olha, mano, não esqueça nunca que esse negócio de voar é o seguinte, a decolagem é facultativa, mas o pouso é obrigatório. Realmente decola quem quer. Agora pousar. Eu peço você só para refrescar a minha memória. Dos teus sonhos, o que você deseja fazer daqui para frente? Mas, Armando, antes do sonho, como é que é essa história que você acabou com a frota aérea do Acre? Deixa eu responder ela primeiro. Responder ela primeiro. Antes de mais nada, eu estou decidido a me entregar ao ócio. Ah, que delícia. Realmente, depois de ter trabalhado 40 anos, eu não quero mais ter patrão. Só isso. Não tenho nada contra os patrões, mas prefiro não ter mais patrão. Nem contra o Luciano. Hein? Nem contra o Luciano do Vale. Mas aí eu terei um vínculo especial com ele. Até para a alegria dele, eu vou dizer que farei amadoristicamente. Que maravilha. Nossa senhora. Isso é um presente. Não vai ter remuneração. Tudo bem, mas vamos tomar uns vinhos juntos. Eu te confesso que é sem culpa nenhuma que eu vou trabalhar em casa. Vou ficar escrevendo meus textos em casa. Eu vou me reencontrar com a palavra. Entendeu? Que sempre foi um dos meus encantamentos, foi a palavra. E a imagem se sobrepôs de tal maneira que eu quase traí a palavra nesses anos todos. Eu até acabei de escrever para o nosso querido Dante, para a revista Imprensa, um artigo em que eu digo que existe um provérbio conhecido por todos os companheiros, segundo o qual, um provérbio chinês, segundo o qual uma boa imagem vale mais que 1000 palavras. Se o chinês do provérbio entrasse numa redação de televisão, ele ia ver o estrago que essa frase dele causou na cabeça dos telejornalistas. Porque todo mundo abandonou a palavra. Apaixonado pela imagem, como se a imagem não precisasse viver casada com a palavra na televisão. E eu até me permito retocar esse provérbio, esse adágio do nosso chinês, para dizer que o conselho que eu daria aos jovens telejornalistas é que não acreditem nesse provérbio. Fiquem com o meu provérbio. Uma boa imagem vale mais com uma boa palavra, se ela vem com uma boa palavra. Qual a sua pergunta? Então, o meu é sobre a destruição da frota aérea do Acre. Era uma modesta frota de 2 aviões, como eu já contei, e que se chocaram a 15 metros de altura. E eu não podia nem dizer que o tráfego estava congestionado. E não havia torre, é evidente. Estava chovendo muito e vocês conhecem o peso das chuvas torrenciais na Amazônia. E nós, imprudentemente, continuamos voando.
e os 2 aviões se chocaram. Morreram 2 companheiros do outro avião, se salvaram do PPRAC, entre os quais estava eu, e depois ficou provado na aeronáutica que eu tinha sido um dos culpados do acidente. E por isso eu preferi não corrigir uma falha do inquérito em que eu aparecia como morto, porque se eles reconhecessem que eu estava vivo, eu teria que pagar multa e juros de mora. Palavra que me horrorizava, porque eu não tinha nem o capital, quanto mais o valor dos juros de mora. Então, eu preferi, como eu já disse uma vez, continuar morto na aeronáutica. Luciano do Vale. Armando, a gente trabalhou juntos, eu tive essa honra, e sempre senti, e me recordo aqui uma vez conversando com você, mais particularmente em Moscou, durante os Jogos Olímpicos, que você tinha uma certa frustração em não poder desenvolver dentro da Rede Globo o departamento de esportes, quer dizer, a Central Globo de Esportes. Então é isso que eu queria colocar. Você não conseguiu por quê, Armando? Você não quis? Você achou mais importante o cargo de diretor da Central Globo de jornalismo? Ou realmente você não pôde? Porque você veio do esporte. Eu queria saber isso é uma curiosidade que eu tenho. Olha, essa resposta é complexa. Primeiro, o telejornalismo em si, ele me absorvia muito. Então, eu dedicava ao esporte um tempo, a meu ver, insuficiente para eu pressionar no sentido de desenvolver o esporte. Eu tinha consciência de que a televisão nasceu para casar com o esporte. Esse casamento você está realizando na Bandeirantes. Mas na Rede Globo isso sempre foi particularmente difícil, porque a Rede Globo, ela é uma rede chamado macropúblico, ela tem um compromisso de massa que não permite a Rede Globo, a filosofia, a estratégia da Rede Globo, ela trabalhar com um índice de audiência baixos. E o esporte, a não ser o espetáculo, ao vivo, ele não é um bom fator de audiência, porque no Brasil o esporte é muito desorganizado, os dirigentes são muito despreparados, de tal maneira que os calendários, eles são subvertidos, o telespectador fica sempre desorientado, sem saber quando vem o espetáculo, em que condições vem o espetáculo. E a televisão cada vez se profissionaliza mais. E enquanto a televisão não puder interferir diretamente na produção do espetáculo, eu imagino o seu sofrimento na Bandeirantes para conciliar a tua estratégia de programador com um espetáculo absolutamente improvisado, que é o futebol, que é o basquete, que é o vôlei, que são todos os esportes no Brasil. Então, a Rede Globo, que sempre teve, na pessoa do Boni, uma preocupação muito grande com o controle do produto, sempre receou entrar no esporte. Essa foi uma das razões pelas quais, no que me diz respeito, eu fracassei na implantação do esporte na Rede Globo. Mas eu gosto tanto de esporte que eu ligo a Bandeirantes e vou ver, sobretudo domingo de tarde, eu acompanho na Bandeirantes. Eu só queria, só para completar, antes de passar por dentro, dizer o seguinte, que o que está acontecendo, isso é um fato que você coloca, que pela primeira vez na história do mundo, um homem chamado Ted Turner fez exatamente isso. Quer dizer, ele criou as Olimpíadas dos Sonhos dos Homens de Televisão, onde só participam as superpotências, e foi agora que nós vimos em Seattle. Quer dizer, você tem profunda razão. Esse, por exemplo, é um idealista que há uns 15 anos atrás todo mundo achava ele um maluco. Ele hoje tem a CNN, ele hoje tem a ESPN, ele tem o Headline News, que é um derivado do que é um CNN, derivado o da TNT, CNN, quer dizer, a Superstation. a Superstation, e aí ele foi absolvido de uma frase genial que ele disse há coisa de uns 8 anos atrás, numa entrevista que ele deu à revista Time. Ele disse, olha, o pessoal reclamava dele que ele era muito show-off,
Ele disse, olha, se eu tivesse um pingo de humildade, eu seria perfeito. Dante Matius. Só completando essa história do Goodwill Games, né? Quer dizer, que se vê também que os americanos não são tão perfeitos, nem o Ted Turner. Porque na primeira versão, ele teve um prejuízo, parece, de 20 milhões de dólares. E esse ano parece que outro tanto também, né? Mas vai insistir. Vai insistir até dar certo. Mas aí que está o detalhe. O primeiro evento foi disputado em Moscou, né? E o segundo nos Estados Unidos. Os custos dele foram reduzidos. Exatamente, agora. exatamente. Mas sonhar é próprio de quem faz televisão. Mas eu queria me permitir aqui, Armando, pegando um gancho que você mesmo me ofereceu, quando, numa resposta anterior aí, falou sobre a sua saída traumática da Globo. Saídas traumáticas parece ser um fenômeno muito próprio da Globo. Talvez um fenômeno patológico da Globo. Quer dizer, eu mesmo Patológico, eu mesmo fui vítima disso. Quer dizer, várias pessoas, vários diretores saíram, e depois com acusações descabidas. No meu caso, você sabe muito bem quantas descabidas foram. E a sua saída, como a da Alice Maria, também foi traumática. Eu queria que você me falasse sobre isso. Quer dizer, como é que você explica que isso aconteça no maior veículo de comunicação do país? Uma coisa que é um testemunho que nós, ex-globais aqui, estamos aqui em peso hoje, É verdade. a gente pode oferecer, em princípio, é o seguinte, quer dizer, a possibilidade de trabalhar na Globo para um jornalista é fascinante, né? Quando você entra, é sedutor, você está lá dentro. Agora, quando você começa a trabalhar, você sente realmente um certo desconforto, talvez pela cobrança, porque a Globo é muito profissional. Inegavelmente, ela faz a melhor televisão do país. Agora, por que isso? Quer dizer, que tipo de fenômeno que causa esse tipo de saída traumática da Globo? Ele vem de cima, ele vem de baixo? Que tipo de relacionamento neurótico causa isso? Armando, eu vou me permitir, entrando de carona na pergunta do Dante, porque nós temos várias perguntas aqui e eu gosto sempre de dar espaço aos telespectadores. Hamilton Barioni, de Campinas, São Paulo, Yara Moreira, de Pirajuí, São Paulo, Margarete, de Campinas, São Paulo, Fernando Ferreira, de Diadema, São Paulo, Pedro Rodrigues, de Osasco, São Paulo, e João Carlos Ábido, de Catanduva, São Paulo. Todos eles fazem uma pergunta na linha do Dante, perguntando sobre a sua saída, essa saída da TV Globo. Quer dizer, a pergunta dele é por que as pessoas saem da Globo de uma maneira Traumática. sempre traumática. Traumaticamente. Quase sempre traumática. Eu acho que no caso da Globo as pessoas entram e saem de maneira traumática, porque a Globo é um trombone. Tudo o que acontece na Globo tem uma repercussão muito grande. Evidentemente que, aliás, tem uma definição de um companheiro da Globo, cujo nome eu não vou revelar, porque ele pode até ter uma saída traumática. Ele disse o seguinte, que a Rede Globo é a única pessoa jurídica neurótica que ele conhece. Dito isso, eu acho que está um pouco respondida a tua pergunta, mas de qualquer maneira, eu acho que no nível dos executivos, que é o meu nível, por exemplo, é uma coisa favorável à Globo que eu tenha passado lá 24 anos e eu não fui obrigado a ficar 24 anos. A maioria dos profissionais de cargo de direção, ou então as personalidades, como Luciano do Vale, que daqui, essas pessoas trabalharam sempre mais de 10 anos na Rede Globo. Eu acho que a repercussão de cada saída na imprensa, ela é magnificada, sabe? Ela é um pouco exagerada. De qualquer modo, eu acho que ainda um primarismo na livre empresa brasileira é que você tenha empresas, por exemplo, como a Globo, que não tem, por exemplo, um fundo de pensão para assegurar a aposentadoria, a velhice de um profissional que trabalhou lá 20, 25 anos. Esse despreparo da empresa, essa falha de recursos humanos, ela agrava também a saída, porque no meu caso, por exemplo,
a minha saída, ela teria sido bem natural se tivesse ocorrido uns 2, 3 anos atrás, quando eu já pretendia ter parado, mas, embora se diga que eu ganhei 3 milhões de dólares, não sei o quê, eu já li em jornal até 5 milhões de dólares e quase contratei um segurança para mim, por causa do negócio de... Foram 2 só, né? Foram 2 só. Hein? Foram 2 só. Né? Também não. E foi em cruzeiros. Mas, Armando, no jornalismo brasileiro há uma certa tradição de que pessoas do seu nível, que chegam ao seu nível de executivo, quando elas deixam a empresa, é sempre de uma forma mais ou menos negociada. No seu caso, pelo que constou do noticiário, ainda lhe ofereceram uma posição lá. Agora, o que me chocou particularmente foi a saída da Alice. Como é que você explica que uma pessoa do nível de direção que a Alice teve, do nível de confiança que a Alice teve, possa ser simplesmente despedida, como parece que foi? Gostaria que você confirmasse se foi mesmo. E como você explica isso, havendo a tradição que existe no jornalismo brasileiro, quem chega a um cargo de confiança desse não sai de uma maneira dessas, mandado embora. Isso é raríssimo no jornalismo brasileiro. O meu destino profissional, naquele episódio, ele estava tão intimamente ligado ao destino da Alice Maria, que eu já não posso distinguir para ti onde é que foi deselegante a saída da Alice e onde é que foi deselegante a minha saída, onde é que foi deselegante o convite para eu assumir outras posições. E eu até nem digo deselegante, porque eu não quero nem de leve passar para o público a impressão de que eu sou uma viúva da Rede Globo. Até porque, de passagem, eu mencionei aqui que há 3 ou 4 anos eu estava pensando em sair da Rede Globo, porque quando eu saí da Rede Globo, era certamente porque a Rede Globo já tinha saído de mim há alguns anos. Então, ela foi traumática do ponto de vista da repercussão e, sobretudo, do que aconteceu com a Alice Maria. Aí isso caracterizou realmente um trauma que a mim me magoou muito, mas pela Alice Maria e não por mim, não pelo meu caso. Mas o meu destino estava de tal maneira ligado ao dela que não havia hipótese de eu conciliar uma situação para ficar na Rede Globo saindo a Alice Maria. Moacir já pensou. Um complemento só. E eu não consegui responder a pergunta do Carlos Eduardo, porque eu nunca consegui. Não havia clima para eu saber onde é que nasceu a idiosincrasia da Rede Globo contra a Alice Maria. Isso eu não consegui descobrir. A Alice Maria pode ter sido vítima de um sentimento machista, coisa que parece que aconteceu na trajetória dela o tempo todo, porque eu tentava explicar aqui e ali, de sala em sala, de quando em quando, que a Alice era uma tremenda profissional, e eu acho que por ser uma empresa com algumas características neuróticas, a Alice Maria não era muito entendida como profissional, mas como se fosse uma assessora minha. Na realidade, várias vezes eu disse em pronunciamentos que a Alice Maria era o verdadeiro Armando Nogueira. Só para complementar, antes de passar a bola para o Japi aqui, para que quem esteja em casa saiba, se você continuasse na Globo e saísse para fazer o que você queria, que talvez, eu acho que era esporte, né? Dirigir a Central Globo de Esporte, Alice Maria seria hoje a diretora de jornalismo da Globo, é isso? Se você pudesse fazer o seu sucessor. Ah, bom, quando a coisa de 3 ou 4 anos que eu comecei a me preparar, eu quis convencer a alta direção da empresa que a Alice era a pessoa, a meu ver, qualificada para ficar no meu lugar. Mas não foi possível. Mas, enfim, isso é uma decisão da empresa, do empresário, que todos nós profissionais temos que respeitar. Quando eu falei de fundo de pensão, você disse, o profissional sai, quando chega no nosso nível, ele sai numa situação negociada. Eu também saí. Houve uma negociação, entendeste? Até para a minha indenização, a minha saída acabou sendo uma coisa civilizada, houve entendimento, mesmo com o Dr. Roberto Marinho, eu tive um almoço com ele, muito cordial, apenas eu não queria continuar nas circunstâncias em que se apresentaram naquele momento. Mas o que eu lastimo é que outros profissionais, porque eu era um profissional privilegiado na Rede Globo, do ponto de vista de remuneração, porque
houve um determinado momento na Rede Globo em que um americano chamado Joe Wallach, que foi trazido para cá quando a Globo fez um acordo de assistência técnica com Time Life, o Joe Wallach assumiu a direção financeira da Rede Globo e tomou uma decisão que a mim me beneficiou muito. A todos os diretores ele deu uma participação pequena, mas deu uma participação na lucratividade da empresa. Isso é que deu expressão ao meu salário na Rede Globo. Mas, ainda assim, eu acho que as empresas com esse porte, elas deviam tratar os executivos de uma maneira mais humana, mais preparando um pouco melhor a aposentadoria do profissional. Mais capitalista e menos selvagem. Exatamente, exatamente. Essa ideia do fundo de pensão, me parece que já existe em algumas empresas, a Globo poderia adotar. Enfim, simpaticamente a gente diz que a Globo ela é surpreendente porque é uma pessoa jurídica sabidamente neurótica. Moacir. Eu vou fazer uma pergunta um pouco menos traumática para o Armando Nogueira. É que eu conheci o Armando em 1964, na redação do Jornal do Brasil, quando ele aparecia aí no meio das tardes, trazendo a sua coluna, e a gente corria para ser o primeiro a ler. E eu sempre notei que nós estávamos diante de um perfeccionista absoluto e total. Ele vinha com aquelas laudas muito bem datilografadas e invariavelmente corrigidas numa letra miudinha e a lápis. De vez em quando o editor Marcos de Castro brincava com alguém que passasse dizendo que ele tinha reescrito o Armando. Então, Armando é esse perfeccionista que acabou de dizer aqui para a gente que a grande paixão dele é a palavra. E nós, Armando, vivemos num momento do jornalismo escrito, que chama de mídia impressa, né? Um momento tão delicado, né? Eu queria saber a sua opinião, de perfeccionista e jornalista brilhante, sobre o nosso momento da mídia impressa, com perdão da expressão. Nós estamos num bom momento? Como é que você lê os jornais hoje? Com muita tristeza? E, aliás, eu queria fazer duas perguntas numa só. Nós estamos conversando antes do programa terminar sobre um profissional que nem sequer sabia quem era José Medeiros, o grande fotógrafo, né, da imprensa brasileira. Então a coisa também entrou por aí, é na base da ignorância. Essa história é ótima. Essa história é ótima. Eu estava lá em casa domingo de manhã, sábado de manhã, Tiago de Mello, e estávamos na cozinha preparando um lanche. Ele disse assim: eu vou ligar para uma redação, eu não vou mencionar a redação. Não pretendo mencionar. Se vocês me pressionarem, é capaz até de eu mencionar. Ligou o telefone e atendeu uma moça na redação. Disse: só minha filha, aqui está falando o Tiago de Mello, eu sou companheiro de vocês. Queria que você me informasse se já chegou da Itália o corpo do Zé Medeiros. Aí a voz do lado de lá: quem? Disse: Zé Medeiros. Quem é Zé Medeiros? Minha filha, Zé Medeiros é um dos maiores fotógrafos do Brasil, que morreu na Itália quando participava de um seminário sobre ecologia, sobre meio ambiente. Mas ele é fotógrafo? Era fotógrafo, foi fotógrafo da revista O Cruzeiro durante 20 anos, depois fotografou filmes do Glauber Rocha, do Nelson Pereira dos Santos. Não sabemos, mas olha, saiu na primeira página do Jornal do Brasil anteontem. Disse assim: bom, então não vou passar o senhor para a sessão de apuração. Aí disse: bom, agora o apurador sabe. O apurador é quem apura. Ligou para o apurador, aí a moça que atendeu, e eu não tenho nenhuma prevenção contra as moças, mas eram duas moças, na redação e na apuração. E ele repetiu toda a história, disse: a senhora sabia que o Zé Medeiros morreu? Disse assim: ficamos sabendo pelo senhor, há 10 minutos atrás. Ele disse: mas minha filha, o Zé Medeiros é um dos maiores fotógrafos do Brasil. E saiu na primeira página do Jornal do Brasil. Você não é apuradora, minha filha? Você não está apurando? Você não lê os jornais? Eu não sabia, eu soube pelo senhor há 10 minutos. E vocês vão cobrir o enterro? Eu disse: não está na pauta.
Nós não vamos cobrir o enterro. Vocês sabem que vocês estão dando uma tremenda barriga, porque o Zé Medeiro é um homem importante, todo mundo gostaria de saber informações sobre o que aconteceu com ele. Senão, mas nós não vamos cobrir, não está na pauta. Essa história eu contei para o Japiaçu e até acrescentei... Mas qual foi a redação, Armando? Eu até acrescentei uma pequena piada para humanizar essa história. Que eu disse que a moça, então, virou para ele disse assim, mas minha filha... Ele é seu colega? Eu disse, meu colega não, que eu não sou defunto. Só faltou a moça dizer isso. Não, ele não é meu colega, não, que eu não sou defunto. Mas, Ô, Armando, se você não quiser para dizer saber a redação, a gente tem que pressionar o Tiago ou é você? Não, ele vai dizer as iniciais só, Armando. As iniciais da redação. Considere-se Eu pressionado. não digo pelo seguinte, eu não vou dizer pelo seguinte. Se eu deixar no ar, generaliza e fica todo mundo pensando que foram todas as Não, redações. mas aí se o Armando deixou no ar, só pode ter sido a Globo. É uma hipótese, né? Mas, Armando, me diga uma coisa, essa aí é a mídia eletrônica. E eu fiz a primeira pergunta, a primeira parte, era sobre a mídia impressa. Como é que você lê os jornais hoje? Com muita tristeza? Olha aqui, eu leio os jornais com uma certa alegria. Porque eu venho de uma experiência de televisão em que o texto é mais indigente do que em jornal. E a grande verdade é a seguinte, a culpa não é do veículo, é da má interpretação do veículo e da formação dos profissionais, eu acho. E eu não quero dizer que quem trabalha em televisão escreve mal e quem trabalha em jornal escreve bem. Até porque o texto mais saboroso nesse sentido, que me caiu nas mãos há alguns anos atrás, não foi em televisão, foi em jornal. Era de um repórter esportivo, eu chefiava uma redação de esportes, uma editoria de esportes, e eu não resisti ao ler o texto, começava assim, o gramado do Maracanã estava praticamente impraticável para a prática do futebol. Eu achei realmente assim, isso é uma obra-prima. De forma que eu quero absolver a televisão. Não é praticamente impraticável para a prática do futebol. Mas o texto na televisão, no telejornalismo, ele ficou indigente porque meteram na cabeça da garotada que chega das faculdades que o que é importante é a imagem. Que a palavra não tem importância. Quando, na realidade, o texto, e isso aqui não é uma aula de telejornalismo, Deus me livre, não penso isso, mas o texto na televisão corresponde ao texto legenda em jornal. Nós todos somos de jornal e sabemos que o texto mais trabalhado numa redação de jornal é exatamente o texto legenda. É o texto legenda em que a gente até apura a língua, porque você se permite até usar certas palavras mais preciosas, porque a imagem está falando um pouco. E por ser tão reduzido, ele dá ele exige um trabalho de criação muito maior, porque você tem menos palavras para gastar, tá certo? Você tem que Eu colocar acho as palavras que o que é dramático no telejornalismo é que apareceu uma palavra chamada coloquial. O Voile, o Dante sabem disso. Aí, os redatores, os repórteres, eles acham que o coloquial é o vulgar, porque acham que eles não podem usar uma palavra bonita com medo de que o telespectador não entenda a palavra. Isso é um pressuposto insultuoso, não é? Porque, na realidade, a imagem está falando, então não custa nada usar uma palavra mais bonita. E quantas palavras bonitas há que não se usa na televisão por preconceito? Por causa do coloquial. O coloquial é o chulo. Na televisão, o coloquial é o chulo. Eu não quero dizer que todo mundo escreva mal. Eu até, nesse artigo que eu escrevi para o Dante, eu cito alguns profissionais de texto de televisão, um texto exemplar. Aí os Scamparini, o Lucas Mendes, tem texto, rapazes, pessoas que têm um texto primoroso, que sabem escrever para a televisão, a Lilian Wittfib, enfim, são nomes. E esses é que deviam ser as referências para os garotos da nova geração, e não o provérbio do chinês. Tonico Duarte. Armando, assistindo a um treino da seleção brasileira, aqueles fascinantes treinos da seleção brasileira em haste, vou voltar à história da TV Globo.
Você disse uma vez, troquei uma cadeira elétrica por uma poltrona confortável. Como é que é isso? Isso é metáfora. É pura metáfora. Não, a realidade, você imagina, se você ficar sentado durante tantos anos numa cadeira espinhosa como a de diretor de telejornalismo de uma rede poderosa como a Globo, realmente cansa. E depois passando por períodos dolorosos. A minha experiência do período autoritário foi uma experiência muito dolorosa, muito dolorosa. Você ter que conviver com uns coronéis que eles nem ideologia tinham, porque quando eles têm ideologia, você mais ou menos sabe como é que você vai discutir com ele, mas não tinha ideologia, então era uma coisa penosa o diálogo com os militares. Depois nós ingressamos, né, de uma maneira muito tímida nas liberdades democráticas, e no governo Sarney se exercia muita pressão política sobre o trabalho da gente. E para mim, é muito mais confortável, quando eu digo numa poltrona, a rigor, hoje até uma cadeira espartana que tem no meu escritório, onde eu estou escrevendo meus textos, eu estou muito mais à vontade. Naquela Olivetti. E eu não quero nem dizer que era só eu que sofria pressões, porque a empresa toda sofria pressões. Não é? Essa aqui é a verdade. Eu me orgulho de uma coisa, sabe? É que eu nunca sofri diretamente as pressões. Elas eram sempre por interposta pessoa da empresa, porque uma coisa eu quis sempre preservar na minha carreira profissional. Eu nunca tive um amigo no poder. Nunca tive um amigo no poder. Eu sempre tive fontes no poder. Como jornalista, quando eu comecei a minha carreira, graças a Deus eu criei para mim uma máxima, segundo a qual o jornalista só tem prestígio enquanto não usa. E isso me preservou a vida inteira do contato com o poder, porque é promíscuo para nós profissionais, é promíscuo. Armando, nós vamos ter que fazer agora um intervalo e voltamos em seguida com o programa Roda Viva. Roda Viva. Apoio Cultural Corpus. Voltamos aos estúdios da TV Cultura com mais um programa Roda Viva, hoje entrevistando o jornalista Armando Nogueira. Você que está em casa, se quiser nos fazer perguntas, pode telefonar para 252-6525, que a Bernadette, a Cristina e a Carla estão aqui anotando as suas perguntas. Armando, vamos dar um espaço para os telespectadores, tem aqui algumas perguntas, muitas perguntas, aliás, e algumas na área de esporte. Helena Daldi, do Jardim Paulista, São Paulo, pergunta se você acha que faltam personagens na crônica esportiva como João Saldanha, Antônio Maria e Sandro Moreira. Você acha que estão faltando personagens desse esporte? Já posso responder? Pode responder. E evidentemente que ele citou um elenco aí, eu acrescentaria mais alguns nomes. Eu acrescentaria o nome do Nelson Rodrigues, que não entendia nada de futebol, e talvez por isso fosse o mais fascinante de todos. O Nelson, ele não só ele não enxergava fisicamente, porque a gente costuma dizer, fulano não enxerga futebol, não enxerga. Ele não enxergava fisicamente. Ele não distinguia um branco de um preto no campo. Não é um beck de um ponta, não. Era um branco de um preto. E ele dizia que a pessoa que menos entendia de futebol depois dele, antes dele, era o Otto Lara Rezende, a quem ele um dia levou ao estádio e disse, antes que você cometa uma pergunta, que você cometa uma gafe, eu vou dizer, aquela coisa redonda que está no centro do campo é a bola. E quando terminava um jogo, nós fazíamos uma mesa redonda
na TV Rio. Nelson Rodrigues, João Saldanha, eu, Mário Viana, Zé Maria Escassa. Estamos falando de 4 mortos e um sobrevivente. Os 4 já morreram. E o Nelson saía do estádio e, inseguro, né, para saber o que ele ia dizer na televisão, ele batia no meu ombro e dizia assim: ô Armando Nogueira, o que é que nós dois achamos desse jogo? O que é que nós dois achamos desse jogo? Esses cronistas todos fazem falta. O Sandro Moreira foi o primeiro cronista que eu li. O Sandro Moreira é seguramente o mais inventivo cronista esportivo que eu conheci. Ele atribuía a jogadores frases de espírito. O Neném Prancha é uma ficção. Quer dizer, ele existia na realidade, o Neném Prancha, que eu conheci, entrevistei, conversei com ele. Mas as grandes máximas do Neném Prancha eram do Sandro Moreira. A Joana Duarte, do Sumaré, São Paulo, pergunta: e atualmente, qual é o melhor jornalista esportivo, na sua opinião? Melhor jornalista esportivo, na minha opinião? Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. O melhor... Quem você destaca desses muitos a que você se referiu? Ela quer mesmo saber o nome? Parece que sim. Não quer. Não quer. E são tantos que aquela resposta convencional, são tantos que eu não gostaria de cometer injustiça, deixar de fora alguns. Tá certo. É cronista que escreve em jornal. Deve ser. É que senta e escreve com redação própria. Deve ser. O que é difícil em redação atualmente. Esse negócio um dia entrou um contínuo lá na TV Globo, o Otto Lara Rezende estava escrevendo, ele escrevia de porta para porta, com uma máquina assim, e o Otto é uma metralhadora. O Otto tem uma capacidade de escrever, e escrever corretamente, não só do ponto de vista linguístico, mas também dactilograficamente falando. Ele não bate X. E era aquela metralhadora. Ele não percebeu que tinha o contínuo na porta. E continuou olhando aquele espetáculo. De repente, o contínuo: senhor, aí o Otto olhou e o contínuo não resistiu e disse: o senhor tem redação própria? De forma que, geralmente, a gente confunde um pouco isso. Às vezes você não tem redação própria, tem alguns cronistas que são reescritos na redação. O Guilherme Roda, da Aclimação São Paulo. Guilherme, aqui da Aclimação São Paulo, Guilherme Rocha, ele pede para você falar um pouco do Botafogo e da desorganização da Federação Carioca de Futebol. Falar um pouco do Botafogo? Como é que está a situação do Botafogo? Você acha que está bem? O Botafogo até está exagerando, porque ele bastava ganhar um título, ele ganhou um, e aí foi um acontecimento nacional, todo mundo ficou por compaixão, todo mundo achou que o Botafogo mereceu ganhar aquele título. Aí ele ganhou o segundo e já ficou um abuso. Ninguém quer que o Botafogo tenha... Aliás, no futebol tem esse negócio que é cruel, mas é verdade. O torcedor de futebol, ele cumpre mais ou menos uma máxima do Júlio Renard. A máxima diz o seguinte: não basta ser feliz, é preciso que os outros não sejam. Não basta o Corinthians ganhar, é preciso que o Palmeiras não ganhe, o Santos não ganhe, porque se o Corinthians ganhar no domingo, mas o Palmeiras ganhar também, a felicidade não é completa. De forma que o torcedor, ele é um pouco perverso. E ninguém, como o Botafogo não é maioria, ninguém está suportando esse bicampeonato do Botafogo. Está dito isso. O Botafogo tem uma tradição de ser um time sofredor. O Santiago Dantas dizia que o Schmidt era um grande botafoguense. E dizia que você tem a vocação do erro. Escolheu o time errado, porque o Botafogo não ganhava. O Botafogo era um time perdedor. Ganhava aqui ou ali, ganhava um título assim, bissextamente. Quanto à desorganização da Federação Carioca, isso é uma coisa simbólica do dirigente brasileiro. Você imagina que todo mundo fica escandalizado com o baixo nível dos dirigentes brasileiros. O presidente da Federação Carioca chama-se Caixa d'Água. Não precisa dizer mais nada. Ora, em 1950,
e a maioria daqui desse Coliseu não tinha nascido ainda, em 1950, o Flávio Costa, que era o treinador da seleção brasileira, ele já dizia uma frase que me parecia exemplar. O futebol brasileiro só evolui do túnel para o campo. Do túnel para fora, ele evolui cada vez mais. Hoje em dia você vê, quem domina os clubes de futebol é quase sempre ou um cafajeste ou um bicheiro, ou então as duas coisas no mesmo cafajeste. O futebol brasileiro, ele está vivendo uma crise, nós sabemos que ele está vivendo uma crise. É decorrência de problemas econômicos, que os jogadores estão todos indo embora para jogar no exterior, mas é também decorrência do despreparo, da indigência dos cartolas, dos dirigentes. Vamos voltar ao Moacir Japessoa. Armando, eu queria antes pedir licença por uma informaçãozinha, que é o seguinte: você se referiu há pouco aí a uma frase de Santiago Dantas para um certo Schmidt. Eu queria que aquele apurador lá da Rede Globo, né, soubesse que é o Augusto Frederico Schmidt. Que é na Rede Globo? Quem era o Schmidt, né? Seguro, é o Augusto Frederico Schmidt, o grande poeta e tal, por aí. Mas, Armando, me diga uma coisa. O poeta é maravilhoso. Maravilhoso. E que um dia, imaginem só, ele era botafoguense, sabido, mas ele não escrevia sobre futebol. E ele telefonou para o Prudente Moraes Neto, que é um personagem glorioso da nossa carreira, da nossa profissão, para ler o último poema dele para o Prudente. O Prudente ouviu no telefone, virou-se para o Pompeu, na redação do Diário Carioca, e disse: o Schmidt está ficando doido. Acabou de me ler um poema agora que começa, ele meteu o futebol no meio. E reproduziu para o Pompeu. Se batesse a minha porta, o time idolaria. E o Pompeu disse: mas por que um poema começa: se batesse a minha porta, o time idolaria? É um time modesto do Rio de Janeiro, que disputava o campeonato. Disse: o Schmidt está exagerando nessa paixão dele. Vamos convidar o Schmidt para jantar. E convidaram o Schmidt para jantar. E, com muito jeito, colocaram o problema. Mas o que te levou a escrever esse poema? E abrir o poema com esse verso insólito? Repetiram para ele, ele disse: não, se batesse a tua porta, eu, tímido, olharia. É bom esclarecer, né? Esclarecer de quem se tratava. Apurador. Senão vamos pensar que é Schmidt and Wesson, né? Exatamente. Mas, mano, dentro do mesmo tema, quer dizer, essa ignorância, né, que assola a nação, né? E rima com redação e segue por aí em frente. Nós temos todos experiência com jovens jornalistas, os meninos que saem das faculdades, que tentam estágio. O estágio é proibido, mas sempre se arranja um jeitinho de fazer um curso e tal, e os meninos vêm mostrar se tem talento ou não. E, invariavelmente, os meninos não têm talento algum, sabe? Não nasceram para aquilo, apenas acham bonito aquela coisa toda e tal. Mas parece que o erro, a coisa ruim, né, começa na faculdade. Os professores, Amaro, como é que a gente pode estudar essa questão rapidamente? Como é que a gente vê esse ciclo, sabe, que começa no despreparo do mestre, entre aspas, o mestre, né, e vai desaguar nesse horror que acontece diariamente nas redações? Nós recebemos uma matéria-prima, sabe, bruta, uma coisa horrível, que não dá nem para lapidar. Como é que você vê isso? Nós temos futuro pela frente? As redações, logicamente. E antes, emendando na pergunta dele, eu gostaria de saber assim, se a profissão de jornalista não acaba afastando a gente ou isolando a gente tanto que a gente não se sente à vontade em ser um mestre, sabe? Em querer formar pessoas para que elas cresçam, não querer dar uma força para as pessoas crescerem. Acabam formando, a gente acaba escrevendo ou trabalhando apenas para encher o nosso próprio ego de que a gente é um ótimo jornalista. Ou até que ponto a gente começa a realmente investir em criar pessoas. Eu vou a reboque também, eu queria que você falasse sobre a questão do diploma, nessa pergunta. Bom, ficando com o Japiaçu, eu tenho o jornalista,
ele sempre foi um especialista em ideias gerais, como define o Atlara Rezende. Ou seja, ele fala sobre tudo e não sabe nada de tudo. E, evidentemente, que até conversei com o Carlos Eduardo antes de começar o programa sobre a necessidade que a gente sente de se questionar, de questionar a nossa profissão, que tem sido, de certa maneira, tão estuprada por sucessivas interrupções do processo de liberdade no Brasil, liberdades de toda a natureza, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir. Eu acho que a especialização no jornalismo, até pelo espectro das editorias, a necessidade de cobrir uma gama muito ampla de assuntos. As editorias são tantas e os profissionais acabaram se especializando demais, de tal maneira que o especialista de ideias gerais já não existe mais. A meu ver, o problema mais grave está na ignorância da língua, no desamor à língua portuguesa. Eu estou convencido disso. E, no entanto, não tem nada mais fascinante, como eu dizia, do que a palavra. E eu não estou falando de gramatiquice, eu estou falando da língua que se fala. Um pouco mais de carinho, um pouco mais de leitura. Eu não sei se os nossos companheiros que começam a profissão, eles são preparados para o gosto da leitura, a felicidade de ler. É que eles começam lendo jornal, mano. Eles começam lendo jornal. Deviam Nem começar todos, lendo porque aquele apuradora não leu. Eu acho que a coisa é por aí. Eu não estou que a pessoa domine a língua, seja um filólogo, mas é preciso falar melhor a nossa língua. Agora, Armando... Você vê repórteres, a categoria dos repórteres, por exemplo. São aí um outro problema da nossa profissão, que quantos repórteres carecas nós temos na nossa profissão? Só os Zoini. Porque tudo é mocinho. Porque queimam-se as etapas da nossa profissão e quando chega na idade do Zoini, do Voile Guimarães, do Carlos Eduardo, quando chega na idade deles, na sua idade, que está na hora de você se afirmar como repórter, você é atraído para exercer um cargo de direção, ou vai ser secretário de redação, ou vai ser editor-chefe, ou vai ser, enfim, para resolver problema de salário, para resolver problema de hierarquia profissional, e os repórteres ficam sendo os garotos que deviam ser aprendizes de repórter com os velhos repórteres. Isso é uma crítica, uma autocrítica que nós devemos fazer, porque na televisão isso é mais grave. Porque como nós não tivemos um recrutamento profissional ao longo do tempo, e a televisão é um veículo jovem, o que é que aconteceu com a paisagem humana dos profissionais da televisão? É tudo garoto. É tudo garoto. Porque você não tem um maduro com um microfone fazendo um stand-up na porta de um ministério ou fazendo uma reportagem no Acre sobre o martírio do Chico Mendes. O nosso Zoini mas foi para as pretinhas. Quando, na realidade, se a televisão já tivesse amadurecido, o Zoini tinha que ter feito a série que ele fez sobre o Chico Mendes na televisão também. Porque é absolutamente compatível. O assunto podia ser documentado para jornal e para televisão. Mas não, nós ficamos sempre com os garotos muito moços. Eu não tenho nada contra a juventude, pelo contrário, até porque eu já fui jovem. Eu tenho que reconhecer que é aí que está a força renovadora. Mas eles precisam ter referências. E eles não têm referências no mercado profissional. A não ser que eles, e é o que deviam fazer, todos eles deviam ler o Zoini Ventura. Dante. Eu acho que esse problema pode ser, na minha opinião, tem duas explicações, até aparentemente óbvias. Uma é a questão do salário, realmente. Quer dizer, você para adquirir uma posição mais confortável na vida, na nossa profissão, você precisa passar a ser chefe, o que é uma coisa cruel, desagradável, abandonando as suas funções, até uma vocação nata de quem nasceu para ser repórter, por exemplo.
e outra é a mitificação, né? Quer dizer, ficou mitificado na imprensa, no telejornalismo, que o repórter brasileiro, para ser de televisão, ele precisa ser bonito, jovem e falar direitinho. Falar direitinho até que tudo bem, porque ele se expressa através da voz. Mas essa mitificação atingiu um outro problema grave que eu gostaria de saber a sua opinião, que é também o fenômeno do anchorman. Para o telespectador que não está acostumado com essa expressão americana, que explica a função de um telejornalista, né, normalmente editor-chefe de um jornal, que também apresenta, ou seja, ele tem um talento, uma experiência maior além do locutor convencional. E na imprensa brasileira ficou mitificada uma versão errada de que o anchorman é aquele que comenta a notícia, não é? Porque ninguém teve o trabalho, se deu o trabalho de ir ouvir um telejornalismo americano, né? Onde realmente essa explicação ela cai por terra, né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre o fenômeno do anchorman. O que é realmente um anchorman de um noticiário de televisão? Dante, com licença. Armando, e dentro do conceito de âncora do jornalismo americano, dentro da racionalidade da Globo, por que a Globo nunca quis ter, e acho que você pode responder isso, um âncora, não no estilo Boris Casoy, por exemplo, que é um âncora brasileirado, mas o âncora no estilo americano, um editor-chefe que liga as notícias, que dá uma certa coerência às notícias. Por que a Globo sempre preferiu ter um locutor no Jornal Nacional e não um jornalista? Historicamente, eu te dou uma explicação que eu dei ao Alberto Diniz há uns 15 anos atrás. O Alberto Diniz me fez essa pergunta, depois de escrever um artigo em que ele criticava a participação do Cid Moreira e do Sérgio Chapelin no Jornal Nacional. Disse assim, o Armando, por que você não põe um jornalista para apresentar o Jornal Nacional? Eu disse, aliás, nessa época, quando ele me fez essa pergunta, não era só o Cid Moreira que fazia, não era nem o Chapelin, não fazia ainda. Eu ponderei para ele que um jornalista com uma formação ética dificilmente aceitaria botar a cara dele no vídeo para ler um noticiário suspeito. Porque vinha de uma fonte só. Nós vivíamos o regime autoritário. Numa época em que não só nós vínhamos de um regime discricionário, como nós também tínhamos um veículo sem credibilidade, que era a televisão. Não foi fácil para mim, quando fui convidado para dirigir o jornalismo da Rede Globo, não foi fácil convencer os profissionais de jornal a trabalhar em televisão nos bastidores. Já não falava nem no vídeo, digo nos bastidores. Eu só consegui um, que foi o Zé Ramos Tinhorão. E eu acho que foi por pena de mim, porque eu queria que alguém me ajudasse a escrever o telejornal, e o Tinhorão concordou. Mais tarde, só mais tarde, é que foi possível, com um pouco de credibilidade e com a perspectiva mais duradoura do telejornalismo, os profissionais começaram a acreditar que aquilo era para valer. E então eles aderiram ao telejornalismo, e foi a contribuição dos profissionais de jornal, sem dúvida nenhuma, nos bastidores, que contribuiu para dar credibilidade ao telejornalismo e a criar o que hoje é uma coisa indiscutível, que é um mercado de trabalho, que está aí, seja na Globo, na Bandeirantes, na Manchete, na Record, na TVS, é um mercado de trabalho. Para os profissionais, indiscriminadamente, venham de jornal, de revista, de rádio, a televisão, ela entra no rodízio, no intercâmbio de profissionais, com um peso muito grande no mercado profissional. E hoje um jornalista, você acha que hoje também um jornalista com senso ético não aceitaria ser âncora? Mas hoje aceito, nós temos, no caso da Globo, o Carlos Nascimento está ancorando. Não, digo no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, mas aí é que está. Eu tenho a impressão de que
ocorre na Rede Globo, nesse momento, o que ocorria comigo também, em time que está ganhando, ninguém mexe. É muito difícil você substituir da noite para o dia 2 profissionais como o Cid Moreira e o Chapelin, na plenitude da sua capacidade profissional. Eles têm hoje uma credibilidade que não é fácil você correr o risco de você pôr em risco a credibilidade deles. Eu conto muito uma história de um motorista de táxi que me levava para a Globo e, a certa altura, ele me disse: o senhor trabalha na Globo? Eu digo: trabalho. O que o senhor faz lá? Eu digo: eu cuido lá do jornalismo da Globo. Disse assim: eu vejo sempre o Jornal Nacional. Eu vejo sempre o Cid, eu gosto muito do Cid e do Chapelin. Você sabe que eu chego em casa, assim, por volta de 7 horas, 7h30, a minha mulher está vendo novela, e aí nós vamos ver o jornal, e eu não tenho ciúme deles. Quando ele me disse: eu não tenho ciúme deles, eu disse: está aí a credibilidade do Cid e do Chapelin. Eles não são galãs, eles não são o adjetivo que é o galã da novela, que provoca ciúme no motorista de táxi. Eles são 2 substantivos exemplares, que têm, inclusive, uma vida pessoal inatacável. E, do ponto de vista profissional, são insubstituíveis. Eu, pelo menos, se estivesse na Globo, não mexeria nos 2. Armando, atacam tanto a Globo. Só um minutinho, nós falamos da Globo, falamos de jornalismo, falamos de esporte, e não entramos ainda numa área interessante, e já tem algumas perguntas aqui que também poderia ser agora motivo para uma discussão nossa, que é a área política. A Mariângela Contreiras, de Moema, São Paulo, por exemplo, pergunta quem é o seu candidato a governador do Rio de Janeiro. E o Jaime de Souza Marcos, do Jardim Bonfilholi, também de São Paulo, pede para você comentar as próximas eleições no Rio de Janeiro e, se possível, também em São Paulo. Bom, como é o nome da moça? Mariângela Contreiras. Eu ligo para ela amanhã, digo o meu candidato, e ela aproveita e me diz o dela. Isso o voto é secreto. Eu vou ligar para ela amanhã, para dar o meu candidato. Quanto à sucessão no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um estado martirizado pela política brasileira. Ele é martirizado. O Rio de Janeiro foi a capital da República, soprava lá a brisa do poder, levaram a capital para Brasília, o Rio de Janeiro se transformou em estado da Guanabara, era um estado pequeno, porém decente, simpático, uma cidade agradabilíssima, com uma arrecadação que permitia manter o Rio como uma cidade maravilhosa. Veio a fusão e nivelou por baixo. O estado da Guanabara se transformou em estado do Rio, nivelou por baixo. E desde então o processo político no Rio de Janeiro, ele vem, a meu ver, se deteriorando por falta de uma unidade no pensamento político das correntes que lideram. E você viu, o Carlos Lacerda, por exemplo, ele tinha uma média de 35% do eleitorado carioca. Ele foi substituído pelo Brizola, que hoje tem até, acho que 50%, que representa exatamente o oposto do Carlos Lacerda em matéria de pensamento ideológico, se é que a gente ainda pode fazer essa colocação a essa altura dos acontecimentos. Mas a grande verdade é que o Carlos Lacerda era um político conservador e o Brizola é tido como um político populista. O que é que aconteceu no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, empobreceu-se politicamente. Aliás, ele não só empobreceu politicamente, ele empobreceu economicamente, politicamente. E o carioca que era, e eu falo isso porque eu me considero carioca, embora tenha nascido no Acre, sou carioca por adoção, o carioca que era um ser bem-humorado, ele hoje não pode mais dizer que o paulista é mal-humorado, porque o carioca é seguramente mais mal-humorado do que o paulista, até porque é muito mais pobre do que o paulista. O paulista está vivendo um esplendor.
Dante Matiusi queria falar. Eu queria só completar aquela, porque eu não fiquei satisfeito com a resposta do âncora, que eu gostaria que você sepultasse de uma vez por todas, definitivamente, essa versão errada que existe, porque isso está fazendo muito mal para a imprensa, para os telejornalistas. Eu que trabalho em redação, eu sei disso. Quer dizer, essa é a figura do âncora. Né? Então vamos aqui, nós dois, dizer o seguinte, o âncora mesmo, porque hoje em dia todo mundo quer ser âncora, né? Porque quer comentar as notícias, porque acho que o âncora é aquele que comenta. Então nós voltamos àquela resposta que você deu, como se fosse possível um ser humano normal, comum, um jornalista comum, ter a competência, a capacidade de fazer comentários sobre tudo, tá certo? Quando, na verdade, você sabe que o âncora é normalmente o chefe de um jornal que saiba, que faz a ligação daquele jornal, né? Baseado na experiência americana, onde o comentário, muitas vezes, não ultrapassa um gesto, né? O Concrete, na CBS, ele fazia os maiores editoriais da CBS com um levantar de sobrancelhas, né? Então, eu gostaria de que você falasse isso para os estudantes de jornalismo, esse programa é muito visto, né, para os profissionais da imprensa, o que é um anchorman, a figura de um âncora num telejornal. O âncora é exatamente isso que o Dante acabou de dizer. Eu subscrevo. Parece que nós fizemos um trato aqui, está sepultada a versão eu subscrevo. do comentarista, senão ele chamaria comentarista. Você respondeu porque você já sabia antes o que é um âncora. É exatamente isso. Aliás, a palavra devia ser arquivada e a gente chamar apresentador. Exatamente. Esse aqui é o papel daquela pessoa. O americano falou âncora porque é o jeito que ancora. Disse aqui que o fulano de tal ancora o jornal da Bandeirantes, o que ancora o jornal, ninguém vai entender. Eu que apresenta o jornal, ou seja, chama as matérias do repórter. O comentarista é outra coisa, é outro papel. Não existe convivendo na mesma personalidade na televisão americana e na televisão inglesa, para citar duas televisões que eu conheço, não existe essa figura do apresentador que comenta. Aliás, o comentário na televisão opinativo, ele é uma coisa na televisão americana, então, é uma coisa muito delicada, porque a pessoa invoca o direito de resposta e vai pessoalmente, com a sua própria cara, com a sua própria voz, e usa o tempo. Então, a televisão prefere não correr o risco de opinar nas questões polêmicas. Eu até também sou de opinião que a televisão, por ser um veículo com um poder muito grande, a televisão deve ser equidistante, sobretudo nos casos polêmicos. E eu costumava dizer para os repórteres e para os editores lá na Globo o seguinte, olha aqui, em matéria polêmica no telejornalismo, a verdade está sempre dos dois lados, no mínimo. Você sai da redação achando que vai trazer a verdade está dos dois lados, se o caso é polêmico. De forma que nunca é bom a televisão, por ser um veículo de mão única, ele ficar opinando, eu acho, na minha opinião. Voile Guimarães. Armando, quando você chegou na Globo há 24 anos atrás, na mesa do telejornal, do principal telejornal, tinha um bujãozinho de gás. E parece, você pode até confirmar, que o script do jornal passava pela agência, era rubricado lá pela agência, que patrocinava do anunciante que patrocinava o jornal. Você enfrentou pressões e tirou esse bujão de gás da mesa. Você sofreu pressões, você falou em pressões políticas aqui, você sofreu pressões do comercial durante esses anos e como é que você poderia ilustrar isso? É quase inacreditável quando eu dou esse depoimento em faculdades onde eu faço palestras, eu vejo um certo ar de incredulidade da plateia quando eu digo que o poder econômico nunca me constrangeu na Rede Globo. Graças a um estágio de profissionalismo do pessoal do departamento comercial da Rede Globo. Pelo contrário, eu tive 2 ou 3 situações, uma vivida com a Coca-Cola. Havia um jornal aqui em São Paulo e outro no Rio, que resolveram noticiar, não sei com que fontes, que tinha caído um operário da Coca-Cola dentro de um daqueles tanques da Coca-Cola. Vocês devem ter acompanhado isso há uns 10, 15 anos atrás. Foi no pré-lançamento da PEP, não? Eu nem sabia, imagina. Bom,
O Voile entrou com a chamada pausa que refresca. De repente, um dia me aparece lá uma pessoa da empresa me pedindo, a objeto da notícia, dizendo que tinha havido um inquérito na Polícia Carioca que tinha concluído que não houve o episódio, que não caiu nenhum operário no tanque. Eu disse, mas nós nunca noticiamos que caiu o operário. Então, por que é que nós vamos dizer que não caiu ninguém no tanque? Mas o pessoal da Coca-Cola queria usar o Jornal Nacional para sepultar definitivamente aquela versão injuriosa à sua empresa. E o departamento comercial da Globo foi absolutamente solidário comigo. Eu empurrei o assunto para uma matéria paga fora do jornal, fora do miolo, do conteúdo do jornal, e o departamento comercial me prestigiou. Eu tive outro episódio também da Varig. A Varig, nós precisamos mostrar uma foto do acidente de Orly, aquele célebre acidente em que morreu o Filinto Miller, morreu Agostinho dos Santos, morreu a Regina Rosenburgo, o célebre acidente de Orly. E o chefe de relações públicas da Varig, era um ser chamado Adoniran, não sei o quê, me mandou um telex de uma agressividade, porque eu tinha, segundo ele, era um assunto morto, enterrado, e segundo ele, a gente não podia ressuscitar aquele assunto. E eu respondi no mesmo tom do telex dele, estabeleceu-se um clinch, o departamento comercial da Globo me prestigiou integralmente. O Ives Alves, que era o diretor comercial, disse assim, vai cortar as verbas? Pode cortar todas as verbas, mas o departamento de jornalismo tem toda a razão em ter posto essa imagem no ar. Foi uma atitude legítima de profissional. De forma que essas experiências que eu tive, de Coca-Cola, de Varig, e tive uma também com a VASP, que essa foi engraçadíssima, porque o pessoal da VASP queria patrocinar um dos jornais da TV Globo, que eu dirigia, mas com uma condição, é que eu não noticiasse desastre de avião. E eu disse, então tá bem, vamos assinar um papel, vocês se comprometem a não derrubar avião, eu me comprometo a não noticiar. Mas aí eles não quiseram e o departamento comercial me prestigiou. De forma que, do ponto de vista do poder econômico, eu não consigo escrever nada condenando o poder econômico. O departamento comercial da Rede Globo foi impecável comigo. O Palácio do Planalto, nem tanto. Tonico Duarte. De uma a gente não escapou, só completando. Quando na censura, eu me lembro muito bem isso, do governo militar, a gente estava junto da Globo com o Voile, quando a gente não podia dizer o banco que foi assaltado. Você lembra disso? Bom, mas isso não era isso era coisa da... Porque esse negócio de censura política, ela começa no Palácio do Planalto e depois ela acaba na delegacia de polícia. E de repente a gente chegava na redação e tinha um telex assinado pelo inspetor Leão. É proibido, não pode, em nome da segurança nacional, não pode noticiar o acidente com o Volkswagen do capitão fulano de tal que caiu no canal do Mangue. A gente ficava sabendo da notícia e... já houve isso? Bom, agora não pode noticiar em nome da segurança nacional. Baixa o nível. Ele vai a um nível tão rasteiro. É do ofício para o boletim de ocorrência. É uma coisa... Tonico. Que censura tem nível, né? Na época, Armando, numa entrevista à Folha de São Paulo, em julho de 88, você disse o seguinte: a ideia do furo não é tão prezada hoje quanto no início da minha carreira. A ideia do furo ficou um pouco ultrapassada. O que se pretende hoje na redação dos jornais não é nem furar, é esgotar o fato. Você acha mesmo que o furo está ultrapassado? Ou isso daí vamos dizer, uma forma de... A reportagem, de diminuir a reportagem? Não, eu acho o seguinte, antes de mais nada, quando se dizia um furo, há uma vigilância tão grande de todos os veículos, sejam eles, seja a mídia impressa, com perdão do nosso Japiaçu, seja a mídia eletrônica, eles estão de tal maneira voltados para
tudo e para todos. E estão aí os satélites de comunicação, estão aí as câmeras, entendeu? Esse olho de lince espalhado pelo mundo, que é muito difícil, um furo. O que ocorre é que os jornais, eles sofreram um impacto muito violento da televisão. A televisão, com a instantaneidade, com a agilidade do veículo, ela trouxe a notícia em primeira mão. E cabe ao jornal desenvolver a notícia. Eu acho que os jornais deviam se dedicar mais e a fundo para valer ao jornalismo investigativo. E eu cito mais uma vez o nosso Zueni Ventura, que se mandou para o Acre, para a minha terra, e de lá trouxe uma matéria investigativa. Campo no qual a televisão não pode atuar, porque a televisão, quando chega com uma câmera, chega com um grid de iluminação, com um pau de iluminação, chega com um gravador, com 4 pessoas, eu cheguei. E no que chega, o fato... Muda tudo. Não só ela adultera a realidade, isso coisa que você, um repórter de jornal, chega numa passeata, num comício, numa reunião, ele se infiltra, passa a ser um dos participantes, observa tudo e depois, com a sua capacidade de contar, ele conta. Agora, a televisão, veículo demonstrativo, ela tem que mostrar. No que ela tem que mostrar, chega com uma câmera. Enquanto não fizerem uma câmera do tamanho de um lápis, de uma caneta, a televisão não vai competir com o jornal no campo da reportagem investigativa. Eu acho que os jornais deviam aprofundar mais esse campo, levantar mais assuntos nesse campo investigativo. Então, o furo é uma coisa saudável? É claro que é uma coisa saudável, mas é que é difícil. É difícil. Ele ficou mais difícil. Amanda, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, Moacir, é a última pergunta que nós já estamos chegando ao fim do programa. Não, essa aqui é a última mesmo. A última Não nota tem direito a um ainda? Não, já está. É porque o Armando estava falando agora há pouco sobre as pressões, né? Perguntando sobre as pressões econômicas, todos os patrocinadores. Né? Eu queria saber, Armando, e as pressões religiosas? Por exemplo, segundo consta, o cardeal Dom Eugênio Salles, né? Tem lá um aparelho de TV que não pega outro canal, só pega a Globo. Diz que o cardeal deixou até de rezar missa para ficar de olho na Globo. E isso não constitui uma pressão, às vezes, intolerável? Não, eu não sei se é uma pressão intolerável, mas que evidentemente que a igreja ela exerce uma fiscalização muito grande, sobretudo no campo do entretenimento, no campo das novelas, evidente. E como Dom Eugênio, no caso particular de Dom Eugênio, ele é muito ligado ao Dr. Roberto, evidentemente que ele exerce uma pressão sobre o Dr. Roberto e que deve ser bem-vinda, porque os dois rezam na mesma missa, do ponto de vista da crença em Deus, do ponto de vista da vocação celestial, todos os dois pertencem à mesma religião. Aliás, uma vez a Globo ia botar no ar uma minissérie em que lá pelas tantas aparecia uma cena um pouco, que eu diria, ousada. E o doutor Alberto mandou atenuar. E foi atenuada a cena da minissérie. O Boni mandou atenuar. E era uma cena erótica. Mais que erótica. De correr o cardeal. Né? E foi para o ar. Mas foi para o ar atenuado. E o cardeal ligou para o doutor Roberto, ainda insatisfeito, achando que a Globo tinha abusado. E o doutor Roberto defendendo, não, isso é uma coisa humana e tal. Diz que a certa altura o cardeal, isso é uma coisa muito cordial entre os dois, o cardeal disse, mas doutor Roberto, o corpo da moça por baixo do lençol não precisava ficar mexendo as pernas. Aí diz o doutor Roberto assim, mas o Dom Eugênio, como é que a espécie se reproduz? Eu achei até bem humorado da parte do doutor Roberto. Existe realmente esse tipo de patrulhamento e até se compreende, porque a televisão, de um modo geral, às vezes, ela abusa
E eu já disse certa vez numa entrevista que o limite ideal para a televisão excitar a nossa fantasia é o limite do sensualismo. A sensualidade é o limite, mas às vezes a televisão exacerba e vai para a sexualidade. Armando. E eu acho aí de fazer tremer os cardeais. Armando, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Infelizmente, Então, digo eu. Eu agradeço Eu muito. me preparei aqui para ser Sabatinando. massacrado. Já tinha até 2 frases prontas. Uma era dizer que entrevista não é linchamento nem curra e microfone não é arma de fogo. Mas reconheço que fui muito bem tratado aqui nesse Coliseu. Em nome da TV Cultura, agradeço muito a sua presença aqui, agradeço aos nossos convidados, aos convidados da produção, a Bernadette, a Cristina e a Carla, que atenderam aqui os telefones, e agradeço também aos telespectadores que nos enviaram as suas perguntas, nos fizeram as perguntas pelo telefone, e espero continuar contando com a sua atenção na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite, com mais um programa Roda Viva. Muito obrigado e boa noite. Roda Viva.